Custos de consumo e fatores que levam a mudanças. Os consumidores estão comprando o que precisam, não o que eles acham que eles podem pagar. Diminuindo o consumo em algumas categorias. Aumento do consumo em outras categorias. Perspectiva sobre o próprio futuro muda os hábitos de consumo. Perda de renda e falta de reserva financeira exigem mudanças. Durante a pandemia, muitos perderam parte ou toda a renda familiar. Para quem não tinha reserva financeira, tem sido necessário buscar novas fontes de renda para manter um consumo importante. Alguns optaram por reduzir gastos com alimentação, moradia, educação e lazer por meio de escolhas mais simples e inteligentes. Apesar da queda, alguns têm conseguido cortar despesas com o objetivo de quitar dívidas e constituir reserva financeira. O orçamento médio de uma família. Um casal e 2 filhos adolescentes. Procurando equilíbrio. A família está em busca de equilíbrio, investindo em educação e uma organização financeira mais eficiente, mas dívidas passadas ainda consomem parte da renda. O objetivo para os próximos 12 meses é quitar as dívidas e construir uma reserva de emergência equivalente a, no mínimo, 3 meses do consumo mensal familiar e reduzir os gastos fixos a longo prazo. Isso vai dar à família um orçamento mais resiliente. Um cenário também possível seria de uma nova onda de crescimento da contaminação pelo Covid-19, o que fatalmente traria consequências econômicas mais drásticas. Neste cenário específico, provavelmente a família em questão levaria mais tempo para quitar as dívidas e formar sua reserva financeira. No entanto, em qualquer que seja o cenário, a família pretende se manter firme na busca por um estilo de vida mais simples, sem gastos excessivos. Fatores econômicos, psicológicos e sociológicos. O consumo depende de fatores econômicos, psicológicos e sociológicos que afetam o comportamento do consumidor. De acordo com Keynes, 1996, é possível afirmar que o principal determinante do consumo é a renda disponível. Se a renda cresce ou diminui, o mesmo ocorrerá com o consumo, mas não necessariamente no mesmo montante. A função consumo mostra a relação entre o nível de consumo e o nível de rendimento disponível. O consumo corresponde a uma parcela da renda, e essa parcela costuma ser estável, mas de acordo com Keynes, 1996, nem sempre é o caso. Segundo o IBGE, e analisando o consumo familiar em função da renda, pode-se perceber que famílias de renda baixa têm gastos maiores com necessidades básicas, como alimentação, habitação, energia elétrica, gás, água e esgoto, higiene e saúde, enquanto despesas consideradas menos essenciais, como transporte, pacote de TV e internet, educação, recreação e cultura ficaram com as famílias de renda mais alta. Despesa média mensal familiar por classes de rendimento em porcentagem. A participação do consumo em relação à renda nem sempre é estável. Keynes, em 1996, postula que a propensão a consumir depende das características psicológicas da sociedade e outros fatores como variações salariais, mudanças na política fiscal e mudanças nas expectativas sobre a relação entre os níveis de renda atuais e futuros podem afetar a propensão a consumir. Martins, 2017, afirma que o consumo depende da renda, riqueza acumulada, expectativa de vida e jornada de trabalho esperada. O padrão de consumo está relacionado às etapas da vida familiar. Existem itens típicos de alguns estágios. Famílias com idade mais avançada tendem a gastar mais com saúde. Por outro lado, os gastos, em geral, diminuem transferindo-se para a poupança. As famílias mais jovens tendem a ter maiores gastos com educação e habitação. Situações como a pandemia do Covid-19 também influenciam o deslocamento da função consumo. Segundo o levantamento feito pela consultoria EY Parthenon, a maioria dos brasileiros está extremamente preocupada com a economia do país e com as suas finanças pessoais. Nesse momento, a atenção dos brasileiros se volta para necessidades básicas, como alimentação. Por exemplo, a pesquisa demonstra ainda que os choques trazidos pela pandemia estão mudando as prioridades dos brasileiros, com uma busca pela redução dos gastos com itens não essenciais.
impactando a propensão ao consumo, especialmente das famílias com menor poder aquisitivo. Quando a crise atingiu o mundo. Com a crise que atingiu todo o mundo, a maioria sentiu a necessidade de mudança em seu comportamento de consumo. Contudo, uma boa parcela da população ainda sofre as consequências da má administração dos seus recursos, cultivando hábitos consumistas. Segundo Shahbazee, 2019, o consumismo atingiu proporções tão grandes que passou a ser estudado e combatido em sociedades com melhor nível de educação. Sendo assim, torna-se primordial buscar uma organização financeira, pensando a longo prazo, criando propósitos de vida e educando-se financeiramente. Uma vez que quanto mais educação financeira se tiver, melhores e mais eficientes serão as escolhas de consumo. Considerações finais. Foi possível observar no presente trabalho que vários fatores podem interferir na propensão marginal a consumir e influenciar o comportamento do consumidor e o deslocamento da função consumo. Os rendimentos futuros esperados alteram o consumo na medida em que a expectativa de elevação ou redução dos rendimentos implica em maior ou menor consumo atual, respectivamente. A riqueza agregada também interfere no consumo das famílias, uma vez que uma família com casa própria e uma boa poupança tenderá a consumir mais que uma família com renda mensal fixa e sem bens. Fatores econômicos, como taxas de juros, também podem interferir no consumo, visto que sua elevação torna empréstimos mais caros, resultando em desincentivo ao crédito e ao consumo. Assim como situações de crise que venham a interferir na situação econômica nacional também influenciam diretamente o comportamento do consumidor, uma vez que o bom desempenho da economia revela maiores possibilidades de consumo e investimento, enquanto uma recessão econômica reverte-se em cautela e desinteresse. Resumo: fatores pessoais, como idade e estágio no ciclo de vida em que a família se encontra, têm impacto direto sobre o comportamento de consumo, assim como ocupação e estilo de vida. Fatores psicológicos também influenciam o comportamento do consumidor na medida em que, segundo Teixeira, o ato de comprar parte da motivação para atender uma necessidade, alinhada à personalidade do indivíduo e à sua percepção quanto ao que se deseja adquirir, e neste ponto, pode-se abordar o consumismo atual exagerado. Nesse sentido, a educação financeira crescente torna-se primordial, levando a um movimento de conscientização contra o consumo desproporcional e convidando a questionar cada decisão de compra. A necessidade é o fator importante. De acordo com Shahbazee, 2019, o que deve determinar o consumo não deveria ser o poder pagar, e sim a necessidade ou a utilidade daquilo que se pensa em comprar. Um consumo consciente, equilibrado e sustentável, com mais qualidade de vida e melhores realizações, é o que cada família deveria buscar.